dia, irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias para 1 João, capítulo 2, porque lá em capítulo 2 que nós vamos pegar o lugar onde a última vez que eu estive aqui na escola dominical ensinando. Eu dou graças a Deus que eu posso estar aqui de novo. Meu olho está melhorando, ainda não posso ter lente nova para esse olho, mas está dando, né? No nosso estudo, nós estamos vendo os propósitos, porque a epístola de 1 João foi escrita, os propósitos da epístola. Vamos ler versículo 12 e veremos um desses propósitos. Filhinhos, escreva-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Nós temos 6 propósitos. Escolhi para enfatizar propósitos pela epístola ser escrito. Já temos visto para oferecer comunhão, propor comunhão em capítulo 1. Vimos também para promover alegria, também no capítulo. Também em primeiro capítulo, o terceiro propósito que vimos era para prevenir pecado. Versículos 6 a 10. E hoje veremos, continuando, porque já temos iniciado nesse proclamar o perdão. E quando terminei a última vez, não tinha terminado o estudo aqui, então vamos pegar onde deixamos e vamos ver. Depois disso vem para proteger os santos, depois atestar a segurança da salvação. Então esses são os propósitos nesta epístola. E vendo que o propósito é para proclamar perdão, nós vimos em Salmo 103, versículo 3, que o perdão é uma bênção primária. Vimos também que o perdão é uma bênção perfeita. Lendo aqui e comparando em Efésios capítulo 4, versículo 32. Vimos que o perdão é uma bênção pessoal nesse versículo que nós lemos hoje, versículo 12 do capítulo 2. E também em Salmo 85, versículo 2, vimos que perdão é uma bênção preciosa. E como é preciosa? O perdão é também uma bênção produtiva, ou produtiva, né? E vimos isso em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Então, para ler novamente, versículo 12. Filhinhos, escreva-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E quero lembrar os irmãos que esse termo filhinhos aqui não está referindo a um recém-nascido, uma criancinha, mas é uma palavra de carinho aos filhos em geral, a qualquer filho que é filho. E vimos também no versículo 13 outra palavra, filhos,
lá no fim do versículo, capítulo 13, está referindo a recém-nascidos, ou criancinhas que não têm crescido por qualquer razão. Seu crescimento foi obstruído, foi por alguma razão bloqueado, estagnante, né? E vimos nessa capítulo 2, versículo 13, como o João dividiu os filhinhos, os pais, que são os maduros na fé, né? E os jovens, né? E os filhos, uma criancinha. E vimos que o filho do versículo 13 são aqueles que são nenês na fé em relação ao templo, ou então são vítimas, vamos dizer, de um desenvolvimento espiritual interrompido. Agora tem uma palavra que eu estava procurando. As epístolas do Novo Testamento estão cheias de ensino de desenvolvimento espiritual, e devemos estar sempre desenvolvendo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo. E falando sobre santificação em 1 Tessalonicenses 4:10, a ideia é: aumenteis a santificação cada vez mais, prossigamos até a perfeição. Hebreus capítulo 6. Acrescentai a vossa fé, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, né? Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitos crentes permanecem em Cristo, e isso é triste. E nós queremos, procuramos ajudar cada pessoa aqui a estar crescendo, desenvolvimento, dando na fé. Vimos em Salmo 103 como o perdão é uma bênção primária, o perdão é uma bênção perfeita, porque João diz: vos são perdoados os pecados. Vimos também o perdão é uma bênção pessoal, porque foi feito pessoalmente para mim, para ti. Vimos também que o perdão é uma bênção preciosa, e como é muito preciosa. E também vimos como o perdão é uma bênção produtiva. Como Deus, tudo isso nos abençoa. E por aqui, onde nós terminamos, dia 18 de setembro, faz tempo, mais do que eu estava pensando até aqui. Eu voltei e fiz o cálculo para saber onde eu tinha parado. Foi no dia 18 de setembro. Até agora, vimos que o perdão judicial foi concedido incondicionalmente ao pecador crente. Por exemplo, em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10, Colossenses 2, 9 e 10, nós lemos: porque nele, em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele,
que é a cabeça de todo principado e potestade. Alguém diz que Cristo não é Deus? Olha o que tem aqui. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É que Deus no céu, que se tornou homem, entrou num corpo. Não é que o homem se tornou Deus, não. É Deus que se tornou homem. Justamente para tomar nossa parte. Pegar nossa pena e pagar tudo. E em versículo 13, nós lemos outra coisa interessante. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos o quê? Todas as ofensas. Maravilhoso. E quando vós estáveis mortos nos pecados, isso aqui inclua você. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com Ele. Com quem? Com Cristo. Em Cristo já ressuscitei. Essa é uma posição que eu tenho. Fisicamente ainda não. Mas posicionalmente já. Vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos quantas ofensas? Algumas. Diz aqui todas. Todas as ofensas. Isso era para nos salvar. A salvação inicial. Mas aqueles pecados que cometemos agora, que somos filhos de Deus, esse é outro assunto. Mesmo conectado com perdão, mas é outro aspecto. A minha vida antes da salvação era pecador, condenado, criei em Cristo e me salvou, perdoando todos aqueles pecados, sou salvo. Mas eu estou vivendo, eu vou pecar. Desde aquele momento eu tenho pecado. E por isso, o epístolo de João foi escrito. Porque aqueles pecados que cometemos agora, sendo filhos de Deus, sendo salvos, esse é um problema que cada crente tem. Embora seja abençoada verdade para nós, que nosso relacionamento como filhos de Deus nunca pode ser rompido em vista do perdão judicial de uma vez por todos, concedido a nós, por Ele, a todos os crentes em Cristo. Todos nós, sendo filhos de Deus, sabemos muito bem, aliás, devemos saber, que nossos pecados impedem a comunhão mútua em nossas vidas com Ele. E esse rompimento de comunhão tem que ser resolvido. E não seja resolvido só uma vez, mas continuante.
durante nossa vida desde a salvação, porque cada dia é outro dia. Cada dia há um ou mais pecados. E esses têm que ser tratados. Cada dia. Os pecados dos santos devem ser perdoados e purificados. Não devem? Devem. Por isso, nós lemos 1 João 9. Vamos ler começando versículo 5. 1 João 1, 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que quer dizer isso? É que eu sou salvo e nesse dia da minha vida, por causa do pecado, perdi. Foi rompido a comunhão entre eu e meu Salvador. Por causa do pecado. Eu sou salvo eternamente, mas está construído um muro, uma parede que impede que eu possa ver o Senhor. Talvez eu estou usando para me esconder por causa do pecado. Mas está lá e deve ser destruído. Diz versículo 7: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual pecado? Aqueles antes, não, esse já foi tratado. Não, esses pecados desde a última vez que eu tinha que endireitar a minha vida, confessando os pecados. Por causa de pecados cometidos no agora do meu tempo. Ontem, hoje, essa semana passada. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Aparente. Mas, versículo 9 diz: se confessarmos os pecados, se confessarmos os nossos pecados, eu confesso esse pecado de ontem, hoje de manhã, nessa semana passada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos, o quê? Perdoar desses pecados e nos purificar de toda a injustiça. Imediatamente o que acontece? A parede está destruída. Foi rompido o que está bloqueando a nossa comunhão com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo e com meus irmãos em Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim, 1 João 9, encontramos o perdão familiar, a remoção dos pecados dos filhos cometidos desde a salvação pelo Pai Celestial. Deus atende à confissão honesta de seus filhos com uma bênção dupla. Ele perdoa o pecado, pecados confessados. Então, Ele restaura seu filho perdoado à sua antiga posição de retidão e alegria da comunhão renovada.
me perdoa e tira a barreira. O último versículo ensina aquele ato inicial do perdão judicial, que é necessário antes que o pecador possa ser justificado e declarado filho de Deus. Esta é a limpeza da regeneração. O versículo anterior ensina os repetidos atos de perdão necessários para a manutenção da harmonia e felicidade na família. Esta é a purificação da santificação. A palavra traduzida para perdoar é a palavra afine e significa mandar embora. Mandar embora. A ideia é ensinada claramente em Levítico capítulo 16, versículos 7 e 22, onde o bode expiatório vivo é enviado para o deserto desabitado, levando simbolicamente os pecados confessados dos filhos de Israel. Então tudo isso se torna uma ilustração messiânica, apontada para a obra do Senhor Jesus Cristo. Então vamos para Levítico capítulo 16, e pode ser que nunca tinha lido isto, ou faz tempo que tem lido isto, e vamos entender bem, para então poder entender melhor primeiro João. Capítulo 16. Eu ia começar com o versículo 7, mas vamos começar com o versículo 1. Vamos lá. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor, lembra? Eles também tinham pecado. Nós não vamos entrar naquela cena que ocorreu antes desse momento. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, por dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Agora, Deus está dando essa instrução, porque lembra que o tabernáculo foi recém-construído. E Deus não quer que eles entrem em qualquer momento, porque tem que entrar preparado. Então, Deus instruiu Moisés a dar esse aviso. Que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu. Quer dizer, dentro daquela parte mais dentro do santuário. No lugar muitas vezes chamado o Santo dos Santos. Que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso Arão entrará no santuário, agora a maneira que pode, com um novilho, para expiação do pecado, perdão do pecado, e um carneiro para o holocausto, outro tipo de sacrifício. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Tem que estar preparado para entrar.
Não pode entrar a qualquer momento, de qualquer maneira. Pode morrer. Aliás, vai morrer. Versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Lembra, ele não pode entrar sem estar preparado. O seu coração, a sua vida. Mesma coisa. Hoje em dia, nós devemos preparar nossos corações. Versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, apresentando perante o Senhor a porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, para selecionar um para designado para um fim e o outro para o outro. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte pelo Senhor e oferecerá por expiação do pecado. Então esse será sacrificado para expiação do pecado, para ter perdão. Mas o bode sobre que cair a sorte pode ser bode, para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação por ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Agora, por que mandar? Né? E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por ele e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo no altar, diante do Senhor, e os punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Agora ele pode entrar dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tornará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental. E perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que existe com eles no meio das suas imundícias. Todos nós somos pecadores. Naquele tempo, todos os filhos de Israel eram também pecadores. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo, e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue aspergirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e os santificará. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar
Um bode já foi sacrificado pelos pecados. Nós não podemos pagar pelos nossos pecados. Podemos ficar perdido eternamente. Mas houve um bode que tomou seu lugar. Versículo 21. E Arão porá ambos as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, simbolicamente passando esses pecados por confissão, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto, jamais para ser visto. Jamais para ser visto. Se nossa confissão for pessoal e particular, oferecido sinceramente e de coração a Deus, Ele nos perdoará, mandará embora, como os pecados simbolicamente colocados sobre a cabeça daquele bode. Mandará o bode. Lembra quem levou os seus pecados? Se nossa confissão for pessoal e particular, oferecido sinceramente de coração a Deus, Ele nos perdoará e nos purificará completamente, graciosamente, completa e graciosamente. Nós podemos ir para Provérbios, capítulo 28, Provérbios 28, versículo 13. E lá nós encontramos um versículo interessante. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É muito importante o crente confessar seus pecados. Super importante o crente confessar seus pecados. Então, terminamos o assunto desse propósito para perdoar ou proclamar o perdão. Perdão é tão necessário nas nossas vidas. Lembra? Fomos perdoados os nossos pecados antes da salvação, de uma vez para sempre. Não precisamos tocar mais esses, lembrar desses. Já Deus tratou. Mas são esses pecados no dia a dia que agora que temos que tratar. E primeira epístola de João, um dos propósitos era para proclamar o perdão desses pecados. Haverá perdão. O
que encobre as suas transgressões nunca prosperará nesta vida, nem no porvir. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, perdão, no dia a dia. Agora, tudo isso também está incluído a santificação. Né? E hoje à noite nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre isso, sobre nossa salvação.